Olá, amigos. Boa tarde, bom dia. Lá no Brasil, bom dia para vocês. Boa tarde na Angola e na Moçambique também. Espero que vocês ou espero que tudo está tudo bem com vocês e que a semana está começando de maneira excelente. Então, estou com muito frio, porque faz muito frio na África do Sul. No verão passado choveu muito aqui na África do Sul e estamos a passar um congelado muito sério. E acima disso, a neve caiu na semana passada, então estamos bem dentro do nosso inverno. Então estou, não estou enfermo, graças a Deus, mas se sente muito forte o congelado, o frio. Hoje vamos aprender a Torá segundo o rei Davi. Vamos a começar o estudo do livro dos Salmos. Já comecei a compartilhar com vocês a porção semanal da Torá, que é a porção que todo mundo israelita ou judeu estuda durante a semana e durante o ano inteiro, em 52 ah, ciclos, ou de maneira cíclica, através de 52 semanas. Então, essa Torá é importante porque é a Torá verdadeira. Essa também é a Torá verdadeira, mas é a Torá segundo o entendimento do rei Davi. Antes de começar, é importante destacar o fato de que os salmos não foram escritos todos por o rei Davi. Existem 10 autores dos salmos, 10 pessoas que escreveram os salmos, e o rei David foi o único da Israel que uniu todos esses salmos e, e fez o arranjamento musical dos salmos para cantar dentro do Adão, o nosso ancestro, o primeiro Adão, cantava sobre o sábado, porque ele gostava do sábado, do dia sábado, o sétimo dia da semana. Então, quando vocês estivessem ou estiverem lendo o Salmo 92, estão repetindo as palavras do primeiro Adão, o ancestro de todo ser humano. Então, vamos começar por estudar o capítulo 1 dos Salmos em hebraico e depois vamos ver a tradução em português. Então, vou tomar um segundo aqui para abrir Salmos, para ter uma tradução ao português. E como sempre, pessoal, eu peço desculpas porque o português é meu sétimo idioma, ou é a minha sétima língua. O meu português não é perfeito, mas acho que é suficiente para nós deleitar na palavra de Deus. Salmos, como se escreve Salmos? É Salmos mesmo. A ver. Ah, assim não. Isto é em inglês. Hum, eu tenho de melhorar a minha ortografia. Para os que não me conhecem, ah, aprendi a falar português na rua. Quando eu estava na América do Sul, eu passei um período da minha vida sendo um trabalhador voluntário
ou um voluntariador na região de Amazonas. Então, eu aprendi o português na rua, ainda não fiz o meu estudo formal do português. É por isso que nos seus ouvidos vai soar muito raro, mas vocês vão entender seguro. Seguro que vão entender e seguro que vamos conseguir estudar juntos. Eu quero Salmos, não 135. Engraçado isto. Salmos. Por que não mostra Salmos? Ah, cheguei. Aqui estamos. Então, vamos ler primeiro em hebraico e depois ver a tradução. Vamos lá. Está acontecendo aqui. Um segundo. Isto que quero fazer. Excelente. Agora tenho o uso completo da minha tela. Fantástico. A Bíblia hebraica diz o seguinte: Salmo 1, verso 1. Ashrei Haish, Asher lo alach, ba'atzat reshaim, ubaderech hataim lo, lo amad, uvmoshav letzim lo yashav. O que significa isto? A tradução portuguesa fala o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou zumbadores. Peço desculpas para a minha pronúncia. Então, o que está dizendo o rei Davi? O rei Davi está dizendo que é bastante afortunado e abençoado, Ashrei, bastante afortunado e abençoado. O homem, Haish, Ashrei Haish, o homem, aqui, Ish, o homem que não caminha, que não se envolve nos caminhos dos pecadores. Ele que não segue os caminhos dos pecadores, diz a língua hebraica. O nosso português aqui está dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, quem são os ímpios? A Bíblia foi escrita em hebraica. O significativo dela, o significativo das suas palavras e a sua mensagem nunca vai mudar. Existe por dentro do mundo hebraico. Cada letra que vocês estão ouvindo aqui, cada palavra leva a chama por dentro dela. E essa chama conecta o nosso mundo hebraico com Deus
e as palavras voltam a ser a luz de Deus. Então, como é feliz, bastante abençoado é o homem que não Allah. O que significa Allah? É deixar as suas pernas e os seus pés te levar por caminhos de maldade ou te levam para fazer a maldade. Ba'atzrat Reshaim, nos caminhos dos ímpios. O que significa ser Reshaim ou ímpios? A palavra ímpio, vou abrir aqui, é, não sei se estou gravando. Estou gravando? Será? Um segundo. Ah, sim, estou gravando, graças a Deus. Eu vou abrir aqui e escrever uma palavra Ra. Essa palavra aqui, Ra, em nosso português, significa mal. Em contexto, maldade. O contrário do mal é Tov. Tov significa o bem. Significa o bem, significa bom. Então, Reshaim, essa palavra aqui, essa palavra Reshaim leva a raiz do Ra, que aí tem o reis, a letra reis e o vocal A no Nakamatsu, que é um símbolo parecido à letra T embaixo dessa chama que é Shin. Reshaim. Reshaim é tipo com conjugação, mas não é verbo, é tipo conjugação do Ra, é mudança na ortografia do raiz, ou da raiz que é Ra, que significa maldade. Então, os Reshaim, que são homens Ra, os homens malos, os homens ímpios, melhor, não existem por fora da casa de Israel. O resto do mundo, as outras nações, não são Reshaim, não são pecadores, ainda que fazem pecado todos os dias. Será que o futuro rabino seu, o estudante de um grande rabino, do Rabinuto da África, está falando mentiras? Está louco, dizendo que o mundo não faz nenhum pecado? Não, não estou louco. Estou lendo o que está escrito por o rei Davi e entendendo a nossa língua materna ou a nossa língua original, que é hebraico. É, o africano é judeu, é israelita também. Logo vou explicar como é isso, ou como chegar a entender isso. Então, o rei Davi está dizendo que por dentro da casa de Israel, entre as pessoas que receberam a Torá, o povo que sabe em detalhe cada um dos mandamentos de Deus, que são 613 em total, que figuram na Bíblia, que aparecem na Bíblia. Entre eles, há pessoas que querem fazer o mal, que são Rechaim. Uma pessoa não pode chegar a ser Rechaim sem saber intimamente a lei de Deus. Uma pessoa que nasceu fora da nação de Israel é ignorante à Torá. Ninguém lhe ensinou a Torá.
Então, o Deus não vai julgar ele da mesma maneira que julga a nós, o povo de Israel. Imaginemos um segundo que o Deus queria acabar-se com o mundo, queria terminar tudo. O julgamento dele ou a justiça dele, onde vai cair primeiro? A justiça de Deus vai cair sobre a casa de Israel primeiro. Se o Deus quer matar alguém que fez pecado, Deus não vai ir a matar um ignorante lá fora da casa de Israel, porque a justiça começa na casa de Israel. Então, o Deus eh, eh, repartindo a sua justiça, olha primeiro para a casa de Israel para ver se tem tzadikim. Tzadikim são os santos e rechaim são os que fazem pecado, mas sabendo muito bem qual a diferença entre Ra e Tov, um- a maldade e o bem. Então, o pecador, a não fazer o bem, o pecador torna-se em Ra. O israelita e o judeu que não faz o bem torna-se em Ra. Então, o Deus julga primeiro ou efetua como seria exercita? Traz, melhor dito, traz a justiça primeiro sobre a nação de Israel, sobre o judeu primeiro, e depois vai ao resto do mundo. O resto do mundo não está no mesmo nível que a casa de Israel. O Deus quer saber se o resto do mundo guardou as 7 leis de Noá ou algumas de 10 mandamentos. As leis que são lógicas, muito lógicas, que formam o comportamento eh, do ser humano que está em nível aceitável. O bem das nações não judaicas é determinada ou é determinado por as 7 leis de Noé e também os 10 mandamentos. Então o cristão, por guardar os 10 mandamentos, sabe diferenciar entre o bom, o pecado, não, o bom ou o bem, que é fazer bem para com seu próximo, ou a maldade, que fazer o contrário. Mas a casa de Israel temos 613 leis para cumprir. Se não cumprimos as leis e fazemos ao contrário, nos tornamos em Rechaim. Então, o rei David está falando aqui que tão feliz é um judeu que não caminha nos caminhos dos judeus caídos que estão fazendo maldade. Toda a Bíblia não foi escrita não foi escrita pelas nações, foi escrito ou escrita para a casa de Israel. É uma coisa judaica, a Bíblia. Mas, como vocês já sabem, as nações não hebraicas podem aprender alguma coisa. Podem acercar a Deus de uma ou alguma forma. Então, Rechaim são os judeus que não fazem o bem. E continua o rei falando, o Vederer Hataim. O que diz o português nesta instância? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores. Agora, que não, aqui diz, não imita a conduta dos pecadores, é a tradução, mas o significado original é os que não caminham no caminho
no mesmo caminho que Hataim. Quem são os Hataim? Os Hataim são pessoas que levantam pela manhã somente para buscar o mal para fazer. Eles vivem uma vida de pecado. Então, o judeu que quer ser santo deve escolher bem os seus amigos entre o mundo da Torá, entre o mundo judaico, o mundo hebraico. Também ele que não é um judeu nem um israelita, uma pessoa de outras nações, um português lá no Porto, que está pensando que eu quero caminhar nos caminhos de Deus, não sendo judeu, sendo eu, o João de Porto, e eu quero guardar os mandamentos de Deus, eu quero caminhar onde os santos da Bíblia caminharam. Para acercar a Deus, o João deveria deixar os seus amigos que falam maldade com suas bocas, os amigos que têm olhos somente para cometer pecados, os homens que falam, os amigos que falam mal sobre a outra pessoa, a outras pessoas. Temos um conceito na Bíblia, e entanto, não entanto, temos um conceito na Bíblia e também no mundo judaico que se chama Lashon Hara. Lashon Hara. O que significa Lashon Hara? A língua, a língua neste caso, porque estamos falando português, então, ou tentando falar português. Lashon Hara é a língua, não sei se existe essa palavra em português, áspera ou áspera, não sei, estou inventando palavras, mas quer dizer a língua com veneno. A língua com veneno. Que quer dizer com veneno? Quer dizer que a língua não fala nada boa. A língua da pessoa é sempre falar dos vizinhos, falar mal dos vizinhos, falar mal do presidente do país, falar mal sobre um amigo dele, falar mal sobre o marido, falar mal sobre a esposa dele. Isso ele achonará. E a recompensa do Lashon Hara é maldição de Deus. Maldição, aqui. Maldição pelo Deus. No mundo bíblico, essa maldição foi uma aparência na pele das feridas. Uma aparência das feridas na pele. Era a punição para Lashon Hara. Hoje em dia não aparece porque o templo já não está na Israel. Foi destruído pelos romanos e por falta do templo, a maioria das punições que deveriam aparecer ao ir contrário da lei de Deus não aparecem, não se manifestarem por causa da ausência do templo e da presença de Deus da maneira física neste mundo. Então, o homem que não adopte os caminhos ou segue os caminhos dos Rashaim, nem caminha nos caminhos dos que buscam diariamente fazer ao contrário, fazer pecado, ou ser encontrado parado na presença dos pecadores. Que significa amad? Amad
vem da palavra amud. Amud é um pilar, alguma coisa assim que está reto, uma construção assim para apoiar talvez o teito do palácio ou um teito de casa. É o amamud, da palavra amud vem amad. Amad é um homem ficar parado na presença dos pecadores. O que quer um santo entre os pecadores? O que quer ouvir? O que quer aprender das pessoas que não querem guardar a lei de Deus? Então, o rei David diz: se você quer ser santo, se você, sendo judeu ou não, quer secar a Deus de Israel, não aprende pecado, não aprenda pecado, a pecar, não aprenda a inventar pecado, não fique com os pecadores, aprendendo as coisas dos pecadores. Sai daí. Então, entrando na sua casa e ouvindo lá a sua esposa falando com sua amiga mal sobre a outra amiga, você sendo homem nem entrar nessa sala, sair daí para manter a sua santidade. Então, não sejas encontrado parado ou estando ou ficando. O resto diz em português, nem se assenta na roda dos zumbadores. Em hebraico diz não fala nada, o hebraico não fala de sentar, fala de amar, estar em pé, ficar em pé. Não fique em pé num, eh, numa reunião, numa reunião dos ímpios. O que diz aqui? Leitzin lo yashav, em português. Não sente na roda das pessoas que só querem inventar e fazer maldades. Isto é o primeiro requisito para ser santo. Você tem de se apartar dos homens, das mulheres que inventam pecados, que fazem pecados, que falam mal sobre outras pessoas. Ao fazer isto, você está convidando a presença de Deus, a Shekhinah, para ficar com você e ensinar você os caminhos de Deus. A segunda parte, o segundo versículo diz que Torat Adonai, assim, disse aqui, que Torat Adonai Chevtso Uvetorato Yege Yomam Valaila, que significa o seguinte: esse homem que é abençoado, afortunado e muito feliz, em lugar de ficar com pecadores aprendendo o pecado dos outros, esse judeu apartado de outros judeus que não querem fazer o bem, e o homem não judeu, uma mulher não judeu, João morando lá no porto, quer fazer alguma coisa diferente na sua vida. O rei David fala para ele e disse que em lugar de ficar com pecadores, abençoado sejas você que passa todo o tempo na Torá de Deus. Na Torá de Deus. A Torá foi dado ao judeu, aos israelitas, para eles repartir a Torá e compartilhar com todo mundo. Então, abençoado é a pessoa que busca ficar por dentro da Torá. Aqui disse Betorat Adonai, na Torá de Deus. E a letra importante aqui é essa aqui, a letra Bet. Agora, olhamos aqui
O que vai acontecer aqui? A letra beit é realmente a letra mem, viu? O beit é a metade da letra mem. O que significa a letra mem? A letra mem significa muita coisa. O valor do mem é 40. 40 semanas de gestão. O mem é a mulher grávida. Uma mulher grávida. Também o mem é maim, literalmente maim. Maim significa as águas, ok? O valor de beit é 2 porque é o segundo, é a segunda letra do alfabeto hebraico. E como vimos aqui, esse beit tem leva alguma coisa por dentro dele, um pontinho aí dentro. Esse pontinho aí chama-se dagesh. Esse ponto aqui, o nome dele, o nome dele é dagesh. O dagesh nos pede que façamos ênfases, como dizer, que enfatizamos na pronúncia ou que profundizamos a pronúncia da letra beit. Em lugar de dizer beit, vamos dizer b. Em lugar de b, é b, beit. A palavra ou a frase neste caso, porque tudo isto é a frase, não só uma palavra. Porque as letras individualmente são palavras também, mas aqui temos a frase. A frase diz Betorat, Betorat. É forte o B. Betorat. Então, o que significa Betorat? Significa que, como o men é a mulher grávida e leva um bebê por dentro, o bebê está coberto pelas águas da mãe dele, por dentro do estômago. Também a palavra Betorat leva alguma coisa por dentro, porque o mem é igualzinho a Beit. Esse Beit está grávida com alguma coisa, então você que está ouvindo o meu ensinamento, é você que está aí nesse pontinho, é você aí. Então, o rei Davi está dizendo, em lugar de ficar com pecadores, acompanhando os pecadores, você que sejas renascido como ser humano, volta para o estômago da sua mãe e ser renascido de pecador a um santo. Nasce de novo, ou nasça de novo. Como nascer de novo? Betorat Adonai. Que significa Betorat Adonai? Que sejas transformado a um ser novo através da Torá do Senhor. Através dos 63 mandamentos, você tem de renascer. Tem de ser uma criatura nova. Mudar de atitude, de pensamento. Mudar os seus gostos. Deixar para trás o conhecimento de como se faz os pecados, como se fazem os pecados. O seu instinto agora não vai ser para pecar, o seu instinto é se apartar do mal e buscar a luz e a santidade
do Senhor. Então, do, do homem Ra, você vai se transformar em Tzadik, um homem que se chama Tzadik. Tzadik, o que significa Tzadik? Um santo. Um Ra, pecador. Você tem de renascer. E o médio de renascimento é você voltar de novo ao estômago figurativo da sua mãe, mas a sua mãe agora é a Torá. E você vai ficar dentro. A mudança da letra significa passar por uma etapa ou passar por etapa, não sei se é a palavra espanhola ou português, mas significa você está passando por estágios, talvez estágios diferentes ou posições diferentes. Antes, você antes nasceu como um ser humano, agora vai renascer como um ser espiritual através da Torá. A sua mãe agora é a Torá. Vai passar um período de gestação de 39 a 40 semanas figurativas, que significa atravessar um período de aprendizagem da Torá para você se tornar em um santo e esquecer como ser um pecador. Por isso eu digo que os salmos não são somente orações de poesia, é a Torá resumida do rei Davi. O que diz a tradução portuguesa no verso 2? Diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aí está. De um pecador a um adorador do Senhor, através da Torá, através de meditar dia e noite na Torá. Que significa isto? Que agora, em lugar de aprender nos caminhos dos pecadores, vai aprender nos caminhos de Deus. Que im betorat Adonai chefzo uvetorat yege. Essa palavra yege significa meditar. Você vai renascer na Torá de Deus. Você vai aprender a meditar na Torá de Deus, a Torá de Moisés. Moisés recebeu essa Torá de Deus e ensinou-a a nossos ancestros. Yomam, durante o dia, Yomam, Valaila, noite e dia, você meditará na Torá do Senhor. Essa foi a primeira parte. Vou deixar o assunto aqui. No seguinte vídeo, a gente vai aprender o resto, eh, o resto do capítulo. Então, nos seus ouvidos, eu quero repetir a melodia ou a melodia hebraica, do Teilim. Ashrei Haish Asher lo alach ba'atzrat rashaim ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. Assim você vai escutar na sinagoga, nos sítios judaicos,
Cada versículo da Bíblia leva a sua melodia particular. Então, eu desejo para você um arrependimento total, o que se chama chuva. Chuva é arrepender-se em hebraico, chuva. Desejo você, chuva, renascimento, uma consciência que leva você a entender que os céus sempre estão de lado de você, esperando que você vai aprender os caminhos de Deus. Tanto o judeu perdido como uma pessoa das nações que não era judeu, o João de lá, de Porto, que deseja aprender os caminhos de Deus. A sua, o, se- o seu caminho começa agora. A fórmula é essa aqui, que está aparecendo na tela. Faça chuva, faça um arrependimento, tanto o judeu e na pessoa não judeu. Então, amigos, mais uma vez, muito obrigado por ser muito paciente com com meu português não perfeito, mas eu quero imaginar que vocês já aprenderam muita coisa fixe, muita coisa boa, que foi legal estudar comigo. Até o próximo vídeo, por favor, eh, faça a subscrição, no meu canal e também me dá um like, se possível. Até logo, até o próximo shiur. Tchau.